Bom dia a todos vocês. Esse projeto, primeiro, que só é possível por conta do patrocínio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Edital Cultura presente nas redes 2, é exibição e bate-papo do filme do curta-metragem Neguinho, com o cineasta Marçal Viana, que é aqui de Nova Iguaçu, inclusive, e a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, enfim. Sei que vocês têm algumas coisas a dizerem, a pensar, a perguntarem, ou também, se não tiverem, só de refletir. Sentado ali assistindo junto com vocês, eu ouvia vocês questionando e reclamando, quase que comentando, enfim, querendo entrar, né, na tela, né, discutir. É natural e que bom. Tá? Já de antemão, parabenizar vocês pela participação de vocês e agradecer, inclusive, ao Instituto Menino Jesus, que é o colégio do qual eu faço parte, e vocês fazem parte, e que abriu as portas para que esse projeto acontecesse. Marçal, fica à vontade, o microfone é seu, nosso, de todos eles. E aí, pessoal, bom dia. Estou aqui apresentando o filme Neguinho. Foi um filme que a gente gravou em 2019, já tem um ano que ele está correndo por aí. É um filme baseado numa história real, acho que é importante falar isso também. A gente gravou aqui, eu sou de Nova Iguaçu, a gente gravou o filme aqui em Nova Iguaçu, Japeri, teve algumas locações também, aquela escola da criança na Tijuca. É um filme que fala sobre um tema atual, né? E eu gostei de ver a interação de vocês, assim, acho que vocês têm algumas coisas para perguntar. Acho que mais a conversa com vocês, acho que eu estou aqui hoje mais para conversar com vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa do filme, alguma coisa como foi produzir o filme, sobre cinema, se alguém tiver alguma pergunta também pode fazer. E é isso, estou aqui para trocar com vocês hoje, tá bom? É basicamente isso. Acho legal, Marçal, até antes de fato a gente entrar no filme, se você puder, a gente está falando de cineasta, o nome cineasta às vezes é tão pomposo, né? E a gente pensa não só Hollywood ou os grandes filmes brasileiros, e na verdade cineasta que produz cinema, e a gente tem uma gama de cineastas na Baixada Fluminense, né, em Nova Iguaçu. Se você pudesse falar só um pouquinho da tua trajetória, enfim, como é que você chegou para fazer esse filme, até chegar a esse filme, enfim, contar um pouquinho disso, acho que é legal. Então, gente, eu sempre gostei muito de cinema, assim, sempre foi uma coisa que eu sempre tive vontade de estudar, sempre vontade de fazer. Quando eu era criança eu gostava muito de ir em locadora, a gente nem sabe o que é isso, mas enfim. Só um pouco. Mas hoje seria ficar vendo filme na Netflix, né? Eu gostava muito de ver filmes, assim, de criar, e acho que na escola eu sempre era meu aluno que gostava muito de aula de redação, de português, de história. Quando tinha alguma atividade, assim, eu queria criar alguma coisa, dava alguma ideia para alguma coisa, era a pessoa que meio que escrevia. Eu gostava disso, assim, era algo meio natural meu, assim, tinha peça de teatro, eu gostava de participar, algumas coisas assim. Então, eu acho que isso também é importante vocês perceberem, o que vocês gostam de fazer bastante na escola, que eu acho que diz muito sobre vocês, né? Tá concurso, né? Eu acho que se você gosta muito de português, se gosta muito de história, ou se você gosta muito de matemática, se é uma pessoa de humanas, se é uma pessoa de exatas, isso é algo legal de vocês repararem em vocês para perceberem o que vocês vão fazer no futuro. Então é isso. Aí quando eu entrei na faculdade, né, eu entrei numa faculdade que você podia escolher entre jornalismo, publicidade ou cinema. E eu acabei escolhendo publicidade, não era uma vontade genuína minha, era algo que família fala pra você, né? Se eu fazer cinema, você vai morrer de fome, você não vai ser ninguém, você vai ficar embaixo da ponte, né? É algo normal, né, que a família faz com você. Aí eu fiz publicidade, me formei em publicidade. Aí depois que eu comecei a arranjar o meu primeiro emprego, eu comecei a procurar fazer curso de cinema, estudar cinema, que era algo que eu sempre quis fazer. E acabou que hoje em dia eu trabalho genuinamente com isso, sou professor, faço filme, né? Esse foi o meu primeiro filme, o primeiro curta que eu dirigi na minha vida. E ele foi feito graças a um edital, que a gente venceu um edital que chamava Lab Curta. Se alguém reparar no início, aparece algumas logos assim, no início, esse é um edital chamado Lab Curta. E esse era um edital que era para pessoas da Baixada Fluminense. Aí quando eu vi que existia esse edital, eu nunca tinha tentado edital na minha vida. Eu fui e falei assim, eu li o edital e falei assim, é um edital para pessoas que
estão começando, para a galera que é da Baixada Fluminense, eu sou de Nova Iguaçu. Aí eu pensei, eu vou tentar. E eu tinha esse projeto desse filme, né? Eu tinha o roteiro desse filme, do Neguinho, que ele surgiu na minha pós-graduação. Depois eu fui fazer uma pós-graduação, aí eu fui de fato estudar cinema, fazer roteiro, e na pós-graduação. E acabou que o projeto passou. O projeto foi um dos 12 selecionados assim, do estado do Rio, tinha uns 300, 400 projetos inscritos, ele foi um dos 12 selecionados. E a gente começou um trabalho intenso de correr atrás de equipe, de correr atrás de ator para fazer o filme, né? A gente abriu o teste de elenco, aí surgiu a Juliana, que é a mãe do personagem principal, né? Que é a mãe do filme, que é a Jéssica. Ela é daqui de Nova Iguaçu também, ela é do Grupo Código, ela é de Japeri. Ela é uma atriz aqui, hoje inclusive o filme deu vários prêmios para ela, ela tem uns 15 prêmios assim, com esse filme. E ela hoje está em Paris, né? Ela tá fazendo um estudo, ela tá morando alguns meses em Paris, né? França, estudando e ganhando para estudar como atriz na área dela. Profissionalmente, o filme... Ela está desenvolvendo uma peça, né? Ela fez série na Amazon. Ela conseguiu... Eu acho que o Neguinho foi o nosso curso aqui, que é de 2019. Ele começou a rodar na pandemia, na verdade. Que ele foi gravado em 2019, ele começou a rodar festival em 2020. E acho que abriu umas portas assim, para ela. A professora do filme, né? A Bárbara. Ela é uma atriz que já tinha experiência, ela já tinha feito novela da Globo, ela tinha feito Malhação, ela já tinha feito umas novelas de Caboclo, ela fez 10 Mandamentos na Record, ela era uma atriz de TV. E ela também agora, eu acho que ela também conseguiu bastante prêmio por causa do filme, interpretando uma professora. Ela hoje também está numa série da Globo, a Divisão, está gravando. Ela fez um filme com o Whindersson Nunes também, depois desse curta. Então foi um curta assim muito... Eu também hoje eu já dirigi outros curtas, já participei de outros projetos. Entrei no Encontrarte, né, que é um curso de cinema aqui de Nova Iguaçu. Então foi um filme bem... acho que foi um filme que deu certo, assim, sabe? Ele já viajou por 80 festivais. Ele está exibindo hoje aqui, mas ele passou na Espanha, ele passou no México, ele foi premiado em Cabo Verde. Então é um filme que deu certo, assim, sabe? Nessa perspectiva de curta-metragem, é um filme que deu certo e foi o meu primeiro filme. Foi um filme que eu consegui um edital para fazer. A gente conseguiu um dinheiro que é considerado até baixo, assim, o orçamento de um filme. Eu posso falar aqui, mas vocês acham que o orçamento aqui é muito dinheiro, mas não é, fazer um filme é caríssimo hoje em dia, porque você paga diária, você paga ator, você paga locação, você paga roupa, você paga pessoas que estão trabalhando no filme, alimentação. Eu acho que o maior custo desse filme também foi deslocamento, assim, né, transporte, que a gente gravou em Nova Iguaçu, no mesmo dia gravava em Japeri, gravava na Tijuca. Então foi todo um processo e foi um filme que nasceu do meu curso, assim. Eu fiz esse projeto porque rolou, na minha pós-graduação rolou um caso de racismo e na mesma, a gente tinha uma tarefa que era, a gente tinha que criar uma história nessa minha pós-graduação. Tinha uma tarefa que era assim, a gente tinha que criar uma história que desse para gravar na própria faculdade. Aí, o que rolou foi o seguinte, a primeiríssima versão do roteiro desse filme é só a conversa entre a mãe e a professora, porque era o que dava para gravar na faculdade. Mas aí acabou que por vários motivos o curta não foi gravado na faculdade, aí eu fiquei com esse roteiro, né, na gaveta, digamos assim. Aí quando surgiu a oportunidade desse edital, e foi muito rápido, foi um processo muito rápido. A primeira versão foi em outubro de 2018, aí o edital surgiu em dezembro de 2018, e 2019 a gente estava aprovado no edital e começamos a gravar em 2019, 2020 ele começou a rodar festival. E tá aí até hoje eu recebo assim e-mail e sobre vários assuntos que chamam esse filme para participar, assim, festival que fala sobre maternidade, festival que fala sobre diversidade, sobre vários assuntos esse filme engloba, assim, e é um filme que eu acho que deu muito certo, assim, nesse ponto. E ele surgiu por causa disso, por causa de um caso de racismo que surgiu na minha faculdade. Aí na mesma semana desse exercício, eu li uma notícia de um caso de uma escola de Duque de Caxias que passou por essa situação, que uma professora mandou. 2 alunos cortaram o cabelo blackface para ficarem mais bonitos.
Aí eu vi essa notícia, assim, aí a mãe, a Jéssica da vida real, né? A mãe não cortou o cabelo na vida real e ela colocou nas redes sociais, aí o caso viralizou e foi parar no jornal. Aí eu vi no jornal, aí eu achei que aquilo seria uma boa história, eu falei assim, pô, isso aqui tá uma história interessante, que abrange vários assuntos. Aí eu fui e transformei no roteiro. Mas aí o curioso é que depois, quando eu fui pesquisar, né, voltar, eu falei assim, eu tive a ideia, aí eu fui pesquisar para ver, vou voltar nesse caso aqui, né, para eu ver como é que foi o desenrolar, ou para eu voltar para ver os dados, né. E eu não achei o caso da escola de Duque de Caxias, eu achei vários outros assuntos, porque se você for pesquisar no Google, casos como esse acontecem sempre. E alguns vão parar na internet, outros não. Então eu não achei esse caso de Caxias, eu achei vários outros casos que eram semelhantes, e mudava, assim, eram escolas, a primeira que eu li foi essa de Duque de Caxias, mas aí depois eu fui procurar, era escola de elite em Manaus, escola de elite no Rio, mudava de tudo, assim, mudava a cidade, mudava o estado, só não mudava os personagens que estavam envolvidos na história, né? Então isso eu achei que era uma história que tinha um potencial crítico. Eu achava que a minha turma tinha que também voltar a debater esse assunto por causa do caso que tinha tido na minha sala. Então eu botei isso como uma proposta para a gente gravar, acabou que não aconteceu na faculdade e acabou acontecendo no edital. A gente passou no edital. E foi isso, não aconteceu na faculdade porque os alunos não quiseram gravar na faculdade, mas acabou se tornando uma coisa muito maior, depois a gente conseguiu um financiamento para o filme e ele virou um filme, assim, hoje ele passa no cinema e tal. Não tem. Fechado. Vamos para as perguntas, senão deixa de ser um debate. Estou sabendo. Vamos para a Malu lá primeiro que levantou a mão. Malu, eu só precisar que você fale o mais alto possível por causa da câmera. O microfone não vai chegar aí, só para te ouvir, tá? Eu quero perguntar em questão de gravação, como foi gravar no metrô? Porque assim, tem pessoas que colaboram, tem pessoas que são mal educadas pra caramba, então como que foi essa coisa de gravar dentro do metrô? Então, não foi no metrô, foi na Supervia. Trem. Foi na Supervia, foi no trem. Então, a Supervia tem toda uma burocracia pra você gravar lá, acabou que a gente foi na cara e na coragem mesmo, porque a gente também não tinha orçamento pra ficar pedindo tudo pros outros, né? Então, acho que vocês têm um plano que a mãe tá na plataforma esperando a criança e o trem chega, né? Aquilo ali a gente gravou num domingo. Inclusive eu apareço no filme ali porque o trem tava meio vazio no dia. Aí eu falei assim, não posso, a gente tá querendo passar que é um dia de semana, não pode ter uma cadeira vazia aqui. Aí eu fui e sentei, eu acabei aparecendo por causa disso. Porque a gente gravou num domingo, foi num domingo. Aí o que eu fiz foi assim, o trem tava demorando pra caramba pra chegar nesse dia, tipo, vocês sabem como funciona, né, trem aqui em Nova Iguaçu, ainda mais de domingo. Aí eu só cheguei para as pessoas que estavam aparecendo na plataforma e falei assim, pô, a gente quer fazer isso num take só, por favor, só não olha pra câmera, por favor. E eles não olharam, e fluiu, assim, a câmera acompanhou a mãe entrando no trem. Eu acho que se a gente rever esse filme aqui, vocês vão esperar que os figurantes, né, que não são figurantes, eles realmente estavam lá no trem, um ou outro olha assim pra câmera, mas ficou muito discreto, assim mesmo parece que eles estão olhando pra ela, não pra câmera em si. E funcionou pro filme. Mas esse negócio de ser educado, não, o guarda fingiu que não viu. Ele fingiu que não viu. Só um vendedor ambulante que falou assim, vocês não tem que estar aqui, não sei o que, mas a gente ignorou e seguiu a vida. Aqui, Bernardo, por favor. Bernardo, fala. O final do filme ele foi programado pra ficar em aberto. Será que a mãe cortou? Não cortou não, menino. Não cortou não, cara. Vocês estão vendo? Na hora que ela falou que não cortou, mas a gente só viu ela xingando e tipo, mas tem várias vertentes daquele xingamento. Tá muito Pra claro. quem conhece a história de Dom Casmurro, que fica naquela história de traiu ou não traiu, né? Do menino Dom Casmurro, fica no ar. Pra gente ter uma visão de um. No caso, vocês têm a possibilidade de fazer a pergunta pro cineasta, pro roteirista, pro diretor do filme. E aí, cortou ou não cortou?
Então, te falar, eu acho a sua pergunta legal. Tudo que a gente faz no cinema é programado. Acho que é legal falar isso antes pra vocês. Nada tá no cinema, num filme que vocês estão vendo, seja na Globo, seja na Netflix, é à toa. Tudo ali é decupado. A gente faz um trabalho intenso de... Tudo bem que assim, a gente teve, nesse caso, esse filme que a gente tem baixo orçamento e tal, a gente contou com o inesperado, né? Que a gente gravou num lugar sem autorização e tal, blá blá blá. Então assim, né, poderia surgir de tudo. Mas tudo no filme é programado. Tudo no filme a gente faz com a intenção de... É intencional. Isso eu quero dizer. Tudo no filme que a gente faz, assim, se a personagem está usando uma roupa amarela, ou se ela está usando uma roupa que é mais, não sei, assim, é mais bonita, é mais arrumada ou menos arrumada, isso tudo é programado. Porque a gente tem, todos nos cinemas tem setores que pensam nisso. A gente tem um setor de vestiário, a gente tem um setor de tudo, assim, de arte. Então é tudo no cinema é pensado, tá? E nada que vocês veem em um filme não é intencional, tá? E a questão de cortou ou não cortou o cabelo, eu jogo pra vocês. Vocês acham que não cortou? Quem acha que cortou, levanta a mão. Que cortou o cabelo. Você acha que cortou o cabelo? Não, acho que não cortou ele. Ninguém acha que cortou o cabelo? Gente, eu falei que na vida real a menina foi na rede social, mas assim, não significa no filme. Não significa que no filme. Eu acho que Alguém acha que cortou o cabelo? não. Todo mundo acha que não. Quem acha que não cortou o cabelo? Então vocês acham que não cortou o cabelo, né? Assim, não tem certo e não tem errado na questão. O filme fica em aberto exatamente para isso, para levantar uma discussão. Porque a gente também entrou no consenso de que, assim, se ela cortasse o cabelo, e aí, ela não vai levar o filho para a escola? Tipo, se ela vai perder a bolsa da escola, sabe? Entre várias questões que não são práticas, não é fácil. Não é uma solução fácil, né? Eu não vou cortar o cabelo do meu filho, ou eu vou cortar o cabelo do meu filho. Eu acho que as duas decisões são decisões difíceis. Eu acho que o filme leva você a refletir sobre isso exatamente. É mais do que cortou ou não cortou, entendeu? Bom, é isso que eu tentei fazer. Bertolino aqui. Quanto tempo durou pra fazer o filme? A gravação ou a finalização do filme? A gravação do filme é diária que a gente chama. A gente tem, normalmente, o set de filmagem é 12 horas por dia. 12 horas por dia. 12 horas, né? Na maioria das vezes extrapola. A maioria das vezes extrapola, mas o certo é que são 12 horas por dia. E a gente gravou 5 dias seguidos. Mas os 5 dias de gravação. De gravação. Percebam que ele falou que começou a conversar e montar o roteiro lá em 2018, em outubro, e o filme só ficou pronto quando? O filme começou a rodar em 2020. 2020, ou seja, mais de um ano. E isso ainda é um processo curto. Mais é um de um processo ano pra acontecer isso. Sim. E num filme, num curta-metragem de 20 minutos, né? É um processo curto, né? O Neguinho foi feito rápido. Sim, porque normalmente no cinema demora bastante mesmo. Sim. É que a gente não é só gravar, tem todo dia. Muita coisa. Por isso que eu perguntei pra ele, você quer saber quantos dias foram as gravações ou a finalização do filme? A edição foi muito complicada? Quê? Edição? A edição foi, bastante. Foi. E por incrível que pareça, a cena mais difícil de montar não foi a da conversa. Aquela cena tem 10 minutos, tá? A da conversa da mãe da filha. E o filme tem 20 minutos. Metade do filme aquela cena. A cena mais difícil de montar foi aquela chega na criança e fala, por que a professora tá me chamando para uma reunião? Porque foi a primeiríssima cena que a gente gravou, assim, de todas, foi a primeira cena que a gente gravou. Tem isso também, cinema a gente não grava em ordem cronológica, tá? A gente grava em ordem de necessidade, tá? Então a primeira cena do filme que a gente gravou foi a mãe falando com o menino. E esse menino, que é o Pedro, né, que é o personagem do filme, a criança, ele nunca tinha feito nada de cinema, de TV, de nada. Nada. Então ele não entendia uma coisa que a gente chama no cinema que é continuidade. Ele não entendia o que era continuidade. Porque assim, a gente tem 2 planos naquela cena. Se numa cena ele está segurando um caderno do Super Choque, quando eu corto para outro plano, ele tem que estar segurando o caderno do Super Choque. Só que a gente colocou ele num cenário cheio de brinquedos, ele não conseguia ficar parado. Então várias dos takes que a gente tinha, ele estava com problema de continuidade, sabe? Numa cena que ficou boa, ele estava segurando o Homem-Aranha, na outra ele estava segurando o Super Choque, sabe? Isso pro cinema não funciona.
Então essa foi a cena mais difícil de montar do filme, não foi a da conversa. A da conversa teve muitas nuances e tal, mas assim, a de montar em si, na edição, que a gente teve que ficar quebrando a cabeça, foi a da mãe com o menino. Velho, Eu tenho duas perguntas. A primeira, como faz pra fazer a cena de multidão, movimentação diária, assim? Qual cena você perguntou especial? As pessoas passeando no trabalho. As da Central do Brasil? Como faz? Como eu falei, a gente fez tudo, né, como é que fala? Guerrilha. Cinema de guerrilha. A gente fala cinema de guerrilha. Tem uma cena que a professora tá caminhando na Central, que ela esbarra numa senhora. Eu sei que a projeção ficou meio escura aqui, né? Mas enfim, tem uma cena que ela tá andando na Central e ela esbarra numa senhora. Aquela senhora, nem sei se ela sabe se ela tá no filme, assim. Porque ela esbarrou na senhorinha e aí a senhorinha, aí eu pensei assim, aí eu ri, no fundo eu ria, que cortou na edição, mas tem uma risada, uma gargalhada minha. E eu pensei que a atriz, vamos cortar, né? Que ela seguiu, ela continuou compenetrada. Assim, tanto que o filme, a cena ficou no filme. Ela continuou no personagem, assim, ela continuou compenetrada. Não, ela deu licença e a senhorinha riu, assim, ficou ótimo. Ficou maravilhoso, ficou no filme. Mas aquilo ali a gente escondeu a câmera. Rafa. Por exemplo, numa cena que é um dia ensolarado, aquela cena que tá as crianças brincando lá, que tem No pátio da escola? No pátio. Uhum. Se um dia tiver chovendo ou tiver um dia feio, como que vocês fazem? Então, isso é sobre a que a gente fala sobre planejamento. Todos os cinemas tem uma coisa que é chamada ordem do dia. Na ordem do dia a gente coloca assim, olha, de 9 a 10 horas a gente vai gravar as cenas do pátio. A gente tem 1 hora para gravar essa cena. E se a gente passar desse limite, porque por vários motivos, chuva, fotografia, sol, no cinema a gente tem que estudar muito para fotografia, a posição do sol, onde está. É uma chatice. E até o clima, na verdade, né, gente? Na ordem do dia, vem dizendo que horas que o sol se põe, que horas... Sim, onde o sol vai estar às 9 da manhã. Tudo isso fazer sol. Sim, tem tudo isso. E aí, muito. a gente sempre olha no clima-tempo antes se vai chover no dia. Mas assim, às vezes acontece de chover. O que acontece nesse caso é que a gente tem que ter um plano B. Tipo, já que a gente não vai conseguir gravar hoje num lugar que tá chovendo, a gente vai para um lugar fechado. Por exemplo, nesse dia, a gente gravou tudo na UVA, que é a Universidade de Veiga de Almeida, que é ali na Tijuca. Tanto a agência da mãe, o colégio do menino, a faculdade da mãe, é tudo na UVA. A gente gravou tudo na UVA, ou seja, a gente tirou um dia para a UVA, assim, foi um dia inteiro na faculdade. E aí, se chovesse, ali a gente ia fazer os planos fechados, a gente ia fazer a cena dela na sala de aula e assim sucessivamente, entendeu? A gente troca o lugar da gravação, a gente tem que ter um plano B. Bom, reparem que vocês estão fazendo muitas perguntas ligadas à área técnica de cinema e interesse de como fazer, mas também tem algumas outras questões do filme e da própria história em si, que se vocês tiverem alguma curiosidade ou quiserem saber, ou até para comentar, e se passaram já por alguma coisa parecida, fiquem à vontade, tá? Porque não é necessariamente uma aula sobre cinema e a parte técnica. Não, apesar de Marcelo ser cineasta, estudar isso e fazer, mas vale também. Alguém aí de trás tem uma pergunta, quer falar alguma coisa? Isso, todos vocês juntos de preferência, voltar. Fala, Evelyn. Não, tranquilo? Fala, aqui na frente então, fala, Beto. Sobre a parada do tempo que você falou, teve algum problema grave ou algo assim? Do tempo do filme? Choveu, alguma coisa assim? Eu queria Teve, mas não foi de chuva. Foi de, por exemplo, tem uma cena que ela conversa com a amiga, que a amiga fala assim, você não comeu nada, e dá um sanduíche pra ela. Aquela cena ali era pra gente ter gravado de manhã. Aí, só que nesse dia a gente gravou a conversa a cena de 10 minutos, né, que é a conversa da mãe com a professora. No dia, na nossa diária, a gente dedicou uma diária inteira para gravar aquela cena, que é metade do filme. E a gente ia gravar a cena com a amiga, que seria uma coisa mais rápida, assim, que é só um bate-papo entre elas ali. Só que aí atrasou a cena da mãe, conversando com a professora. A gente fez... Aquela cena de 10 minutos, a gente ficou 9 horas gravando. A gente ficou 9 horas gravando, foram 7 takes. E aquela é uma cena longa, então assim, elas não nem erravam o texto, às vezes era uma questão só de achar a entonação para ficar do jeito que ficou.
Mas aí, aquela cena, se vocês repararem, ela tá meio escura. Ela tá com um horário como se fosse 5 da tarde. E no filme isso não tem muita lógica, porque aquilo aí deveria ser uma cena que acontece meio-dia, entendeu? Aí foi isso, assim, mas se ninguém reparou, tudo bem. Fala, Malu. A questão da criança. Foi muito difícil achar uma criança para interpretar o Zeca? A mãe aceitou de primeiro assim? Então, não foi fácil, mas também não foi difícil, porque a gente abriu o teste de elenco. Aí a gente jogou em grupo de Facebook, WhatsApp, existe grupos disso, né? Aí você descreve, eu quero uma criança que é parente. No filme, esse menino hoje está gigante, mas assim, ele não conseguiria gravar a cena dele no colo hoje em dia. Mas na época eu queria uma criança, né, que tivesse black, né, que era essencial para a história, e que aparentasse ter 5 anos. Aí eu coloquei isso no grupo, apareceram algumas propostas, né, a gente fez um teste. E esse menino, que é o Pedro, além dele ser muito... Ele foi o chamego, assim, ele era muito fofo, todo mundo da equipe. Eu falei que eu tive dificuldade com ele na primeira cena, mas a última cena que a gente gravou foi a cena da conversa com a mãe e a professora. E no final ele abraça a mãe, não é? Aquilo ali foi ele que quis fazer. Ele entendeu, assim, que ele poderia dar um abraço na mãe e deu. Assim, não fui eu que pedi nada, ele só estava parado assim, aí ele sentiu, sei lá, a emoção da hora, assim, abraçou a mãe. E foi a cena que foi pro filme, entendeu? Mas não foi, a mãe dele era produtora, a mãe dele já trabalhava com cinema, então foi muito tranquilo. Teve um dia que ela deixou a gente, ela teve que trabalhar, ela deixou ele falar com a gente, foi tranquilo. Fala. Quanto custou fazer um filme? Então, não, eu posso Porque falar. ele é produtor e ele tá pensando em bancar um filme. Não, tá certo? Não, assim, é um edital público, então se vocês jogarem na internet, vocês vão saber. O filme ganhou um edital de R$25 mil. É pouquíssimo, tá? É muito pouco. É muito pouco. Não, e ainda tive desconto, cara. Ainda tiver 25, tem desconto de imposto. Ainda tem um desconto de imposto. Foi isso. Fala rápido. Agora sobre o contexto. Assim, naquela cena, eu acho que no contexto em si, a mensagem que eu acho que passou, isso é uma dúvida, tá? Da menina, da professora no caso, o senhor acha que ela queria que Tudo bem. Você acha que ela queria que cortasse, que ela era a favor da situação ou que ela não era a favor da situação? Você tá falando da mãe ou da Professora. Porque ela deixa ficar meio em cima do muro, porque eu acho que ela fica com medo da crítica na escola ou da menina. Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que eu pensei, assim, quando eu tentei construir essa personagem, é uma personagem muito complexa. Ela é mais complexa que a mãe. Porque a mãe, se a gente parar pra pensar, ela como personagem, ela como pessoa, é uma pessoa bem resolvida. Ela sabe onde ela é socialmente, ela é uma mulher negra, ela tem a percepção de tudo, social, onde ela tá. A professora, ela tem mais camadas, assim, de você entender Ao mesmo tempo que parecia que ela queria, parecia também que vinha muito uma questão, talvez, de uma coisa que ela passou uma insegurança juntando com o que a escola pediu e ela não sabia meio o que fazer. Sim. Tanto que no final, esse olhar dela no espelho, do cabelo dela, do alisar o cabelo, e o que eu faço, essa obrigação, né? Dá essa sensação de uma certa obrigação, porque querendo ou não, é o trabalho dela, ela precisa pagar as contas e tem isso também envolvido nas questões dela, né? Ela já, com certeza, ela deve ter sofrido isso quando ela era menor, caso de racismo e tal, então ela meio que já sentiu na pele que isso. Sim. Então, sim, é uma pessoa em dúvida, e a gente, com a Aisha Janko, né, que é a atriz do filme, que faz a professora, eu conversava muito com ela, falava assim, porque qualquer olhar que você der, qualquer fala que você der um pouco mais acentuada, a gente vai cair numa coisa meio vilã da história. E isso não era a intenção. A intenção que a gente queria com essa personagem era de uma pessoa em construção. Assim, uma pessoa que talvez não tivesse tido uma percepção mais ampla. Parece que ela não tem muita certeza do que ela está falando na hora.
Que ela tá pedindo, mas ao mesmo tempo ela não sabe. Ela recua algumas Em vezes, algum momento né? acho que até ela diz, né? O que eles querem. Não, eu. Eu só tô fazendo o que eles querem. Acreditar no que eles estavam pedindo de verdade. Tem uma descrença também, não é possível que eu tô tendo que falar isso, igual eu, A né? posição dela ser negra e tá falando isso para a mamãe negra. E além de ser Ela negra, é não tá- educadora, né? Porque, assim, né? A fala que ela fala, né? Pô, cara, tu é uma mulher preta, nós somos pretos, sabe? O que tá rolando aqui, né? A questão do cabelo. Vamos ouvir, gente, vamos? A questão do cabelo dela. Deu pra perceber que o cabelo dela é cacheado. Mas ela teve que, tipo, passar um tempo alisando o cabelo pra participar do A Aisha, a professora, a gente passou uma chapinha. Uma chapinha. Ela fez uma chapinha no dia. O cabelo dela é aberto, assim, tipo, ela só usou uma chapinha. Não, foi uma chapinha só. Parece tão real. Parecia que ela tinha feito mesmo. Parecia que ela tinha feito progressiva mesmo. Que bom. É a intenção do filme. Pra gente fechar a última pergunta do Bernardo, a gente precisa fechar porque vocês têm que recolher material, daqui a pouco começa a descer a galera e todo mundo não adianta pra gente fechar. Bernardo, só uma pergunta pra ele fazer as considerações finais. Como foi a experiência de criar o filme? Foram sonhos realizados? Legal, boa pergunta pra fechar. Bernardo perguntou pro Marçal qual foi a sensação de criar um filme, se é de sonho realizado, se é de desejo, enfim, e até pra dizer dos próximos passos pra fechar. É isso. Eu acho que valeu pela pergunta. Eu acho que eu também uma mensagem para todo mundo aqui que algum dia pensa ou já sonhou em trabalhar com audiovisual. A gente da Baixada aqui é bem mais difícil, mas é possível, sabe? Não, se você tem vontade de trabalhar com audiovisual, você acha que isso é algo genuíno seu, porque também não é uma coisa fácil, mas o que é fácil hoje em dia também, né? Então, eu penso assim, se você gosta, vai em frente, porque a gente ser uma pessoa frustrada é horrível. Você trabalhar com uma coisa que você não quer, quando você... tudo bem, nós temos contas a pagar, óbvio. Mas quando você trabalha com uma coisa que você não quer, é muito horrível, é uma coisa frustrante, você se torna um ser humano, um adulto amargo, enfim, infeliz. Infeliz, essa é a palavra. Então, quando eu consegui, era uma vontade minha. Eu tava num trabalho que eu não tava feliz, assim, tipo, que eu gostava, pagava minhas contas, era um trabalho confortável, mas eu não tava, assim, eu sentia que eu podia fazer mais que aquilo, sabe? E aí, quando surgiu esse edital, foi no momento que eu decidi sair desse trabalho. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, assim, da minha vida, assim, seguir em frente. Aí eu fiquei muito persistente em me inscrever em editais e tal, e acabou rolando esse edital. Então, quando rolou, foi muito forte, assim, foi uma realização muito grande. Assim, eu corri atrás de pessoas para participarem do filme, eu corri atrás de produtora, de bater na porta mesmo, de falar assim, pô, trabalha comigo, lê esse roteiro aqui, vamos fazer esse filme acontecer, eu tô com algum dinheirinho que não é muito, mas vamos em frente, né, vamos conseguir fazer. Então, assim, vários momentos na cena da mãe, assim, na cena da conversa com a mãe, eu lembro que a equipe, eu e a equipe, a gente segurava o choro, assim, sabe? Tipo, de tão intenso estava sendo aquele processo de poder finalmente chegar naquela cena, de fazer aquele filme. E quando o filme estreou, então foi muito intenso, assim, foi uma realização de um sonho mesmo. E depois ver o filme sendo bem aceito, eu estar aqui hoje com vocês numa escola podendo falar, é algo bem legal, é bem tranquilo. Não é tranquilo. Eu preciso fechar para adorar, porque daqui a pouco o transporte começa no grito ali, né? Pra gente poder liberar vocês têm que buscar a mochila de vocês, tá? Tem muitas coisas, muitas questões, muitas dúvidas. Marçal tem lá o Instagram dele, você mandar uma mensagem, né, Marçal? Pode me seguir. Manda mensagem, segue lá, manda mensagem, fala alguma Porque ideia. tem outros filmes que eu fiz outros filmes, eu fiz um sobre Nova Iguaçu, sobre o surgimento do cinema de Nova Iguaçu. Enfim, pode, M de Marçal, G.Viana com 2 N's, se alguém quiser. Se quiser acessar. Porque aí você também sabe onde Não vou agora porque eu acho que eles estão sem telefone, né? Isso que eu pedi pra deixar na sala, né? Eu pedi, né? Pra deixar na sala, né? Né, Bernardo? Enfim, queridos! Muito, o máximo. Queria, de antemão, agradecer mais uma vez ao Marçal Viana.
agradecer a vocês pela participação.